Olá, turma! Nessa videoaula sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo, nós vamos estudar a farmacologia colinérgica. Na nossa aula passada, revisamos conceitos básicos referentes à fisiologia do sistema nervoso parasimpático e conhecemos os fármacos que são colinérgicos de ação direta e indireta. Hoje nós vamos estudar os fármacos que são chamados de anticolinérgicos. São também aí conhecidos como parasimpaticolíticos, ou seja, eles têm um efeito para diminuir a ação da acetilcolina no nosso organismo. Dentro dessa classe, nós vamos ter aqui os antagonistas muscarínicos. O que é que a gente observa dentro da fisiologia? Que a acetilcolina consegue se ligar em diferentes receptores muscarínicos e promover alguns efeitos, como aumentar a secreção de saliva, produção de ácido gástrico, produção de suco pancreático, estimular o peristaltismo intestinal, o tônus da bexiga, causar a contração do músculo ciliar da íris, reduzir a frequência cardíaca, né, aquela condução atrioventricular, e estimular a secreção brônquica e causar broncoconstricção, por exemplo. A atropina, que é o protótipo aqui dos antagonistas muscarínicos, ela se liga nesse receptor muscarínico e dessa forma faz um processo de competição. Então é um antagonista competitivo que impede que a acetilcolina se ligue a esse receptor. Logo, ela vai impedir as ações que a acetilcolina faria anteriormente. Por isso que ela vai aumentar o diâmetro dessa pupila, vai causar então fotofobia, aumentar a frequência cardíaca, aumentar essa condução atrioventricular. Ela também vai causar diminuição da secreção brônquica e broncodilatação, vai causar uma intranquilidade, irritabilidade, pode levar a alucinações. Tem também uma ação anti-Parkinson, tem um efeito antiemético, leva a uma boca seca, diminuição da secreção ácida de secreção pancreática, diminuição do peristaltismo intestinal, do tônus da bexiga, entre outras diversas alterações. Pensando nos antagonistas muscarínicos, nós vamos ter os alcaloides de origem natural e também alguns fármacos sintéticos, sejam eles semissintéticos ou inteiramente sintéticos. O mais conhecido alcaloide é a atropina, que é o protótipo aí dos antagonistas muscarínicos. A atropina é um alcaloide isolado da atropabeladona, que é uma espécie conhecida como dormideira, também conhecida como dama da noite ou erva moura. Também pode ser isolado de outras espécies. Além da atropina, a gente tem a escopolamina, que é também chamada de iosina. Também pode ser isolada da atropabeladona, da Scopolia carniolica e da Eoseamus niger. Como semissintéticos, nós temos a omatropina, a N-butilescopolamina, e como sintéticos, o ipratrópio, o tiotrópio e o oxitrópio. É interessante observar que alguns desses fármacos sintéticos, eles também têm um certo efeito sobre receptores nicotínicos, aí causando os seus bloqueios. Porém, já foi observado que nenhum antagonista muscarínico ele é 100% seletivo. Alguns deles, em doses um pouco mais elevadas, podem passar a atuar em outros receptores. A atropina, ela está muito ligada com a nossa história. Se a gente parar para observar aqui a foto da Cleópatra, o que a gente observava é que ela tinha uma beleza, um padrão de beleza naquela época, e uma das coisas que estava dentro desse padrão de beleza era que ela tinha o diâmetro da pupila aumentado. E isso era algo que era o padrão de beleza da época. As mulheres tinham que estar com aquele diâmetro da pupila muito dilatado, e aquilo ali era lindo e maravilhoso. O que é que ela fazia? Ela consumia extratos de sementes da tropa-beladona, e isso causava esse aumento do diâmetro pupilar. Isso também aconteceu na época do Renascimento, e esse nome de atropa-beladona surgiu justamente devido aí a uma derivação do próprio italiano, que significa aí uma moça bonita, porque isso estava associado com o padrão de beleza da época, essa questão do diâmetro da pupila estar aumentado. Basicamente, o que é que elas faziam? Consumiam alguns preparados, alguns extratos de atropa-beladona, e isso acontecia. A atropina, ela possui diferentes efeitos que estão relacionados com as doses que são utilizadas. Por exemplo, aqui uma dose em miligramas de 0,5 causa uma discreta redução da frequência cardíaca, algum ressecamento da boca, inibição de sudorese.
Já na dose de 1 miligrama, causa ressecamento marcante da boca, sede, aceleração da frequência cardíaca, algumas vezes aí precedida por desaceleração, e também pode levar à dilatação das pupilas. Com 2 miligramas, frequência cardíaca alta, palpitação, ressecamento acentuado da boca, aumento do diâmetro pupilar, alguma turvação da visão para perto. Com 5 miligramas, acentuação de todos os sinais e sintomas descritos anteriormente, dificuldade em falar e deglutir, agitação e fadiga, cefaleia, pele seca, pele quente, dificuldades de urinar e redução da peristalse intestinal. Acima ou igual aí a 10 miligramas de dose, acentuação de todos esses sinais e sintomas descritos anteriormente, pulso rápido e fraco, íris praticamente fechada, turvamento visual acentuado, pele ruborizada, ataxia, agitação, pode ter alucinações, delírio e também entrar em coma. Então, são vários efeitos que vão aí aumentando em intensidade a depender da dose que é utilizado da atropina. A atropina é utilizada como um adjuvante em anestesias gerais para justamente reduzir a produção de saliva e também a produção de diferentes secreções. Além disso, também para se opor a um possível efeito vagal que é desencadeado como um ato reflexo após traumatismos cirúrgicos, né, que podem acontecer durante as cirurgias. Também é utilizada como antídoto em casos de intoxicação exógena por organofosforados, para fazer a reversão dos efeitos muscarínicos, uma vez que os organos fosforados eles são inibidores da acetilcolinesterase, com um efeito aí irreversível e aumentam em grande quantidade a concentração de acetilcolina, que pode passar a se ligar em seus receptores e ter efeito exacerbado no organismo. Então, a reversão desses efeitos pode ser feita aí com a atropina. Além disso, a atropina é utilizada na oftalmologia para a produção de midríase ou de ciclopegia. A midríase é justamente esse aumento no diâmetro pupilar. A ciclopegia é a paralisia daquele músculo ciliar do olho, resultando na perda da capacidade de acomodação. Como outros antagonistas muscarínicos, nós temos a escopolamina, que é aí o conhecido Buscopan. É um fármaco usado nos casos de cólicas abdominais, de cólicas uterinas e também nos casos de cinetose, que são aquelas pessoas que ficam muito enjoadas quando estão em movimento, por exemplo, quando entra num barco e aí fica balançando de um lado para o outro, a pessoa passa muito mal, fica com náuseas, vomita. Então, esse enjoo associado com esse movimento é o que a gente chama de cinetose e a escopolamina é indicada nesses casos. A escopolamina também é indicada em casos de náuseas, principalmente aquelas associadas com a quimioterapia. É utilizada em procedimentos médicos também, como a endoscopia, também para reduzir essa produção aí de secreções. Uma das coisas interessantes é que a escopolamina ela pode causar um certo grau de depressão no sistema nervoso central. Então, é um fármaco que leva a uma leve sedação. Já foram desenvolvidos adesivos transdérmicos que vão liberando a escopolamina gradativamente, para que a gente faça uma absorção lenta e longa, principalmente para ser usada em casos de cinetose, evitando então a ocorrência de efeitos adversos indesejáveis no sistema nervoso central. É ideal para aquelas pessoas que vão fazer viagens de ônibus muito longas e que passam mal, fazer a utilização desses tipos aí de formas farmacêuticas. Como antagonistas muscarínicos semissintéticos, eles podem ser utilizados dentro de várias áreas. Por exemplo, na oftalmologia, para causar a midríase e a ciclopegia. Como exemplos, a gente tem a tropicamida, que tem uma ação curta, e também o ciclopentolato, que tem uma ação um pouco mais prolongada. Então, a depender do procedimento que está sendo executado, o oftalmologista tem aí uma série de antagonistas muscarínicos para utilizar. Também podem ser utilizados na doença de Parkinson, não para curar o Parkinson, tá, pessoal? Mas para evitar os efeitos extrapiramidais colinérgicos. Isso a gente vai estudar melhor dentro da aula de farmacoterapia do Parkinson. Como exemplos, a gente tem o biperideno e a triexfenidil, aí, que seriam importantes para o tratamento lá como adjuvantes na doença de Parkinson. Um dos principais empregos desses antagonistas muscarínicos seriam como antiespasmódicos para reduzir as contrações musculares lisas, então para aquela questão das cólicas intestinais e das cólicas uterinas também.
A omatropina é bastante utilizado, é o espasmoflatol, e tem uma ação mais curta que os alcaloides naturais, então pode ser utilizado em casos aí leves. Esses antagonistas muscarínicos também são bem empregados na pneumologia para causar broncodilatação. E aí a gente tem o ipratrópio e o tiotrópio. O ipratrópio é o atrovente, é muito utilizado na nebulização, junto com o Berotec, que a gente vai conhecer na nossa aula de farmacologia adrenérgica, cujo fármaco é o fenoteron. Eles são inalados, então isso é positivo porque as suas ações elas quase ficam limitadas à região de boca e às vias respiratórias. E ele pode causar aí boca seca como um efeito adverso frequente da sua utilização. As respostas máximas elas vão gerar em torno de 30 a 90 minutos após essa administração. O efeito do ipratrópio é um efeito mais curto, geralmente de 4 a 6 horas, enquanto que o efeito do tiotrópio é mais longo, cerca de 24 horas. Com base nos efeitos da acetilcolina, que vão ser barrados pela utilização dos antagonistas muscarínicos, como efeitos colaterais, a gente vai observar uma visão borrada, a midríase, que justamente vai dificultar essa visão, uma certa confusão e também a própria constipação intestinal. E nós podemos observar, para finalizar esses antagonistas dos receptores muscarínicos, algumas características. A gente tem a atropina, que é o protótipo aí do grupo, pode ser utilizada em casos de bradicardia sintomática aguda, para intoxicação por inibidores de colinesterase, para profilaxia em casos de aspiração, para reduzir justamente aquela questão da produção de secreções. Causa alguns efeitos adversos antimuscarínicos, como a xerostomia, que é aquela boca seca, leva a constipação, visão turva, dispepsia e também comprometimento cognitivo. A escopolamina é bastante utilizada em casos de cinetose, tem efeitos aqui no sistema nervoso central, tá, pessoal? Então, causa sonolência, pode causar amnésia e também fadiga. A almatropina, ciclopentolato, tropicamida, são bastante utilizados em exames oftalmológicos para indução de ciclopegia e também de midríase. Causam poucos efeitos muscarínicos sistêmicos porque eles são utilizados aí topicamente. O ipratrópio, o tiotrópio, o aclidínio e o meclidínio são bastante empregados nas doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, também na asma, na rinorreia, no caso aqui do ipratrópio. A pirenzepina, a telenzepina são utilizados em alguns casos em doença ulcerosa péptica. A oxibutina, trópio, darifenacina, entre outros, podem ser utilizados em casos de bexiga hiporreativa, de enurese, que é aquela perda noturna do controle da bexiga, e no caso de bexiga neurogênica também. O glicopirrolato, no caso da úlcera duodenal e também da cialorreia, que é uma produção excessiva de saliva. A diciclomina e a iociamina podem ser indicados em síndrome do intestino irritável, com diarreia frequente. E o triexifenidil e a benzatropina que podem ser utilizados no tratamento da doença de Parkinson. E agora nós chegamos nos bloqueadores neuromusculares. A descoberta desses bloqueadores neuromusculares está muito envolvido com a nossa história. Os indígenas são povos que trazem na sua história o ato de sobrevivência através da natureza, pescar, caçar. Imagine um indígena caçando, o que é que ele faz? Ele joga aquela flecha, a flecha atinge um animal. Esse animal, só por causa dessa flecha, ele vai morrer rapidamente? Se fosse só a flecha, simplesmente esse animal conseguiria correr e possivelmente sobreviver. Só que tem uma coisa interessante, as flechas que os indígenas utilizavam para caçar, elas não eram simplesmente algumas flechas sem nada. Eram flechas embebidas numa mistura chamada de curare, que era preparada apenas pelas mulheres mais velhas daquela tribo. Então, elas passavam aí dias fazendo destilação, fazendo esses preparados. Então, essas flechas eram banhadas nessa mistura de curare e, dessa forma, elas eram utilizadas na caça. E o que é que essas flechas tinham? Uma substância que a gente vai conhecer como tubocurarina. Essa substância é basicamente um bloqueador neuromuscular. Então, após atingido, o animal ele começa a perder essa coordenação motora dele, isso vai evoluindo para uma flacidez muscular, até chegar a uma paralisia flácida da sua musculatura locomotora.
E o animal ele iria morrer, gente, devido à consequência da paralisia da musculatura respiratória. É por isso que esse animal ele morreu. Uma coisa extremamente interessante é que os indígenas eles se alimentavam da carne desse animal. E por que eles não passavam mal? Por que isso não fazia mal para eles? Porque essa substância ela não é bem absorvida pelo nosso trato gastrointestinal. Por isso que esses indígenas podiam se alimentar dessa caça sem ter efeitos letais sobre o seu corpo. Agora, como é que eles descobriram isso? Aí eu já não sei dizer para você. Vamos conhecer um pouco das características desses bloqueadores neuromusculares. Eles atuam bloqueando a atividade de dois receptores nicotínicos musculares e também neuronais. O uso deles é por via intramuscular ou intravenosa, uma vez que eles não são absorvidos facilmente pelo nosso trato gastrointestinal. E existem bloqueadores neuromusculares despolarizantes e não despolarizantes, que são também chamados aí nos livros como adespolarizantes. Vamos começar conhecendo os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Eles atuam aqui, pessoal, olha, como agonistas dos receptores nicotínicos da acetilcolina. Professora, como assim? Como é que ele vai bloquear essa transmissão nesse receptor se ele está atuando como um agonista? O que eles fazem é diferente do que a acetilcolina faz. A acetilcolina, ela se liga no receptor nicotínico, promove a sua abertura e em seguida a acetilcolina solta desse receptor. E aí a gente mantém essa atividade do receptor sem causar a sua dessensibilização. Já quando a gente utiliza um bloqueador neuromuscular despolarizante, ele vai levar essa despolarização da junção neuromuscular de forma sustentada, ou seja, vai ficar despolarizada o tempo inteiro. E aí isso vai causar uma paralisia flácida em seguida. Então, o mecanismo é dividido em duas fases. A primeira fase é a despolarização, devido à ação agonista deles, e a segunda fase é a resistência à despolarização, que vai ser causada pelo processo de dessensibilização desses receptores. Então, a gente pode observar nessa imagem a fase 1, a membrana vai ser despolarizada, aqui é a ação da succinilcolina, resultando em uma descarga inicial que produz as fasciculações transitórias seguidas de uma paralisia flácida. Então, inicialmente, a gente tem a ativação desse receptor nicotínico, com consequente entrada aqui ó, de sódio, né? Já na fase 2, a gente vai ter uma dessensibilização desse receptor. Então, esse receptor vai ficar insensível às ações da acetilcolina e por isso que em seguida a gente vai ter essa paralisia. O representante desses bloqueadores neuromusculares polarizantes é a succinilcolina, que pode também ser encontrada nos livros com o nome succinilmetônio. O início de ação dela é rápido e a duração é curta, então cerca de 5 minutos. É utilizado em emergências médicas, em casos aí de necessidade de intubação endotraqueal ou como relaxante muscular durante processos de anestesia. Como ela atua inicialmente como um agonista desses receptores nicotínicos, provoca essas fasciculações iniciais e em seguida o relaxamento muscular. Também está associada com o aumento da concentração de fosfato sérica, o que pode levar ao desenvolvimento de arritmias cardíacas. Também aumenta a pressão intraocular. Como bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, eles atuam antagonizando competitivamente esses receptores nicotínicos musculares. Para a gente conseguir fazer a reversão dos efeitos desses bloqueios neuromusculares, a gente pode utilizar aí os anticolinesteráticos, como a neostigmina, se for necessário. Uma vez que eles são antagonistas competitivos, então se eu conseguir aumentar a quantidade de acetilcolina, eu desloco esses bloqueadores neuromusculares que antagonizam aí competitivamente os receptores nicotínicos. Eles não são absorvidos também pelo trato gastrointestinal e não ultrapassam a barreira hematoencefálica. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar fármacos que são bloqueadores neuromusculares. O succinilmetônio, ele é um bloqueador neuromuscular despolarizante, os demais são não despolarizantes. Então a gente tem tubocurarina, metocurina, atracúrio, cisatracúrio, mivacúrio, doxacúrio, pancurônio, rocurônio, vecurônio e gentacúrio. Na escolha de um agente específico, o principal fator que tem que ser considerado é justamente a duração da ação que você quer. Existem aqui alguns
que têm uma ação muito longa, como a própria tubucurarina e o pancurônio. Existem uns que têm ação intermediária, como o rocurônio e o vecurônio, e tem alguns que têm uma ação curta, e aí como o mivacúrio. Esses fármacos passaram a ser muito conhecidos e procurados devido ao grande número de intubações que estão sendo realizadas devido à pandemia da Covid-19. Então, como mecanismo, eles atuam aqui antagonizando de forma competitiva o receptor nicotínico da acetilcolina. Eles são bem seguros, tá, pessoal? Entretanto, é preciso observar que eles podem causar uma paralisia flácida total, e aí o paciente ele pode perder movimentação dos dedos, dos olhos, do pescoço, dos membros, do tronco, e ele também pode ter uma paralisia aí na região de diafragma, e isso causa um grande risco na sua utilização. Geralmente eles vão ser utilizados nas emergências médicas, também nesse processo de intubação endotraqueal, ou como relaxante muscular durante a anestesia. A tubucurarina e o pancurônio também conseguem promover efeito de bloqueio ganglionar, afetam o sistema nervoso autônomo e reduzem a pressão arterial, causando taquicardia reflexa. E para a gente fechar a farmacologia colinética, nós temos os bloqueadores ganglionares, são também chamados de ganglioplégicos. Nós temos a toxina botulínica, o trimetafan, o hexametônio, que está em pesquisa com essa finalidade, tá? E o hemicolínio. O hemicolínio, ele bloqueia aquele transportador que coloca a colina para dentro do neurônio colinérgico. Ele é mais utilizado aí em casos de pesquisas. A toxina botulínica, que é o bloqueador ganglionar mais conhecido e mais utilizado, ela é produzida pelo Clostridium botulino e ela degrada uma das proteínas que são necessárias para fazer essa fusão de vesículas e liberar então essa acetilcolina na fenda sináptica. Dessa forma, essa toxina botulínica ela pode ser empregada aí para fazer alguns tipos de tratamento. É uma injeção local, tá, pessoal? Para o tratamento de incontinência urinária em casos de hiperatividade da bexiga, a utilização é intravesical. Para tratar casos de estrabismo, utilizar aí nos músculos extraoculares. Em caso de hiperidrose, utilizar na região axilar. E também é utilizada com uma finalidade estética, na questão das rugas de fronte, utilização em intraderme. Bom, turma, dessa forma nós finalizamos a nossa aula de farmacologia colinética, onde nós conhecemos os fármacos anticolinérgicos, os bloqueadores neuromusculares e ganglionares.